Então, pessoal, a gente vai começar então essa disciplina de Ecologia 1, né, tanto para o diurno quanto para o noturno na UFMG. E eu vou ministrar um bloco que é a parte de ecologia de comunidades, né, a parte mais de interações aí entre as espécies. Como eu avisei naquele vídeo inicial, essas aulas vão estar repartidas, né, um grande tema, elas vão estar repartidas em alguns vídeos. Então eu gostaria de iniciar com vocês nessa parte de ecologia de comunidades. Deixa eu só passar para cá para vocês poderem me enxergar. E a ideia desse bloco, então, é falar para vocês um pouquinho sobre a parte, o que é que a gente estuda, né? Claro, na ecologia de comunidades, dentro desse contexto da disciplina Ecologia 1, falar um pouquinho para vocês de interações, né? Interações que existem entre essas espécies e quais que são os efeitos, né? Que a gente consegue perceber dessas interações que são medidos até nos ecossistemas, tá? Então eu vou passar para vocês, hoje é uma aula inicial, né, sobre essa parte, uma introdução, vamos dizer assim, às interações tróficas, e depois eu vou aprofundar em algumas dessas interações, tá? Que vocês vão ver que estão divididas em positivas e negativas, e a gente vai ter uma aula aí para cada uma. Como vocês já viram desde o início dessa disciplina, né, a ecologia ela estuda essas relações entre os organismos e o meio físico, né, que é esse meio físico-químico, ou que a gente chama de meio abiótico. Deixa eu só colocar o apontador aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Então, a ecologia, pessoal, ela é dividida, né, nessas escalas que a gente consegue perceber. Então, são escalas hierárquicas, né? A gente começa a trabalhar muitas vezes com o indivíduo. Esses indivíduos são organizados em populações, né, ou seja, grupos de organismos de uma mesma espécie. As populações são organizadas em comunidades, ou seja, são grupos de populações, espécies diferentes, que vivem e interagem. Então, gostaria de dar um destaque para a palavra interagindo aqui. E elas coexistem na mesma área e ao mesmo tempo, tá? Isso é uma característica importante também das comunidades. E depois as comunidades são organizadas, né, num nível maior. Na nossa disciplina a gente para nesse nível aqui, que é o ecossistema, onde a gente vai pegar essas comunidades e verificar também a interação que existe com o ambiente abiótico, né? As características de temperatura, de precipitação, de umidade, os distúrbios, né? Passagem de fogo, vento, como que isso influencia então nessa organização, tá? Então, onde a gente está agora, pessoal, seria nesse nível aqui das comunidades, e nesse bloco eu vou dar um destaque bastante particular para essas interações que existem entre as espécies. Então, isso aqui é só uma figura geral mostrando para vocês a organização hierárquica, ó, ela caminha nesse sentido aqui. Então, a gente começa com os indivíduos, tem uma série de características, né, que são exclusivas aí desses indivíduos em termos de crescimento, história de vida, né, como que eles se reproduzem, como que eles se alimentam. A gente consegue organizar os indivíduos em populações, ou seja, seria aqueles grupos de organismos de uma mesma espécie. Nessa figurinha aqui, ela é bem didática, que dá para vocês verem que tem organismos provavelmente com idades diferentes, né? A gente consegue perceber isso aqui pelo desenvolvimento do chifre desse animal, muitas vezes estrutura sexual diferente, né? Em termos aí de quantidade de machos e de fêmeas. A gente consegue depois organizar essas populações no que a gente chama de comunidade, né, que seria então esse grupo de organismos aí, de espécies diferentes, né, que estão associadas muitas vezes por conta dessas interações alimentares ou interações tróficas. Então a gente consegue perceber organismos que são herbívoros, né, que se alimentam de matéria vegetal, organismos que são carnívoros, organismos onívoros, né, que se alimentam de uma maior quantidade de itens. Então a gente vai estar abordando isso nesse bloco aqui. Depois a gente migra para uma outra hierarquia que é chamada ecossistema, onde então a gente vai pegar essas comunidades aqui e combinar isso com esses fatores físico-químicos, né, que muitas vezes garantem a distribuição dessas espécies. Depois a gente vai para o bioma, que são essas grandes, né, massas aí
em que são determinadas ou que podem ser determinadas por características de vegetação, de temperatura, de tipo de solo, tá? Vocês vão ter uma aula sobre isso, né? A parte de biomas e biogeografia. E finalmente a gente organiza os biomas nisso que a gente chama de biosfera, né? Que seria a nossa maior escala de organização. Então vamos lá, gente, voltando aí para a parte de ecologia de comunidades, né, que é o bloco que nos interessa aqui. O que é uma comunidade, né? Ou seja, o que é isso que a gente chama na ecologia de comunidade? Uma comunidade, então, é um conjunto, né, de espécies aí que elas co-ocorrem em uma determinada área ou um determinado habitat, tá? Eu dei um destaque para a palavra co-ocorrem aqui porque isso é realmente importante, tá? Então, para determinar uma comunidade, para a gente falar que essas espécies interagem, elas têm que estar juntas, né, numa determinada área ou num determinado habitat, tá? As populações dessas várias espécies que formam esse nível que a gente chama de comunidade, elas interagem e a partir dessas interações a gente vai conseguir determinar uma característica importante das comunidades, que é o que a gente chama de propriedades emergentes, tá? Vou voltar nisso também. O que seriam essas propriedades emergentes? São aquelas que surgem nas comunidades a partir dessas interações, né? Então a gente consegue perceber que uma determinada comunidade ela tem um número de espécies, ela tem uma determinada abundância, ou seja, a quantidade de indivíduos dessas espécies, como que elas interagem, como que elas se organizam, né? Então tem uma série de propriedades que a gente consegue quantificar, tá bom, gente? A gente consegue medir essas propriedades, tá? Mas para mim a parte mais legal da comunidade ou dessa definição de comunidade, ela é um grande palco, uma possibilidade para interações ecológicas, tá? Então coloquei em destaque duas aqui que são bastante importantes, né? Então vocês estão vendo aqui, né, uma abelha aí chegando, né, ou visitando uma espécie de flor. Então isso é uma interação positiva, né, que a gente observa entre essas duas espécies. A gente vai falar bastante disso na parte de mutualismo, né? Então tem uma vantagem para a abelha que consegue um recurso em termos de néctar, né, em termos de pólen, e tem uma vantagem para a planta que ganha o benefício da fecundação cruzada, né, da polinização. Tá? Aqui tem um outro exemplo bem legal também que conta uma história, né, que seria a interação que a gente observa entre plantas, herbívoros e formigas. Então, espero que dê para vocês verem aqui, isso aqui é uma lagarta, tá? Se alimentando de uma determinada espécie de planta, né? Esse bicho é herbívoro. E essa lagarta, por acaso, ela secreta, né, uma substância meio adocicada em algumas glândulas que ela tem aqui na região dorsal. Então, o que vocês estão vendo aqui são as formigas usando esse recurso, tá? Então, tem uma interação aqui entre três espécies, como vocês podem perceber. Tá? Então, a comunidade, pessoal, é esse palco, tá? É esse lugar legal onde a gente vai ver uma série de interações e é onde a gente tem a possibilidade de aprender um pouco sobre história natural, né? Tentar entender essas interações ecológicas aí. Mas uma das definições de comunidade que eu mais gosto é a definição do MacArthur. Esse pesquisador, gente, ele foi um grande ornitólogo, né? Então, um americano. Ele deu uma série de contribuições para a ecologia teórica, né, em termos aí de nicho, que vocês já viram no primeiro bloco lá com o Adriano, em termos de partição de recursos, ou seja, como é que essas espécies conseguem coabitar e conviver, usar um determinado recurso, né, sem serem excluídas por competição. Então ele deu uma série de contribuições para a ecologia, isso aqui é um trabalho, uma figura, né, de um dos trabalhos dele, da tese de doutorado, em que ele pôs um banquinho lá na frente de algumas espécies de plantas, né? Aqui está representado por um pinheiro. Esses números que vocês estão vendo aqui são alturas em que as aves, né, se localizam aí nesses pinheiros. Então ele conseguiu perceber que tinha algumas espécies que ficavam mais embaixo na copa, outras espécies bem lá mais para o alto, né? Então ele mediu o tempo que cada uma dessas espécies passava aí nessas diferentes porções da árvore e depois eu vou contar mais um pouco dessa história para vocês, mas ele deu uma série de contribuições aí para a ecologia teórica. Mas aqui está a definição do MacArthur que eu mais gosto para a ecologia de comunidades, é lá da década de 70, mas ele falou o seguinte, ó, comunidade é qualquer conjunto de organismos que vivem próximos, então lembra que eu falei que é importante, né, a co-ocorrência no tempo e no espaço, e sobre os quais é interessante falar. Então, olha só, a ecologia de comunidades, ela meio que conta uma história para a gente, né? Essas interações entre essas espécies, elas acabam contando uma certa história.
Então eu trouxe algumas histórias aqui para vocês, para a gente começar essa parte das interações entre as espécies. Então a primeira, eu estou voltando naquele exemplo lá inicial da planta, da lagarta e das formigas. Esse trabalho foi feito no Japão, tá, gente? Então o nome das lagartas está aqui para você, Naratura japonica. Esse aqui é um gênero de formigas, né, relativamente agressivo aí, que chama Pristomyrmex punctatus. E esses pesquisadores falaram o seguinte, olha, qual foi a história, né, que eles quiseram contar? Parece que tem uma relação mutualística aí entre essas espécies. As lagartas se alimentam da planta e liberam uma secreção meio açucarada, né, rica em glicose, por glândulas que estão localizadas na região dorsal. Essas formigas, o que elas vão fazer? Elas vão utilizar essa substância, né, como recurso alimentar. Então aqui elas estão meio que capturando essa substância da glândula dorsal dessas lagartas e elas vão oferecer alguma coisa em troca, tá, gente? Então assim, elas meio que estão pastoreando essas lagartas. É um termo que a gente usa mesmo, fica meio estranho traduzido para o português, mas é mais ou menos isso. Então o que acontece? Essas lagartas liberam secreção. As formigas vão capturar essa secreção e, em troca, elas vão fornecer um serviço, tá? Que serviço que é esse? Seria uma certa proteção a essas lagartas contra o ataque dos próprios predadores das lagartas, que seriam, no caso, vespas e aranhas. Né? Então, as formigas elas estão ali tomando conta da lagarta e, consequentemente, do recurso que elas usam, e aí, de certa forma, elas oferecem uma proteção para essas lagartas, tá? Parece uma história legal, né? Só que aí os pesquisadores, né, estudando, aprofundando isso um pouquinho mais, trabalhando um pouco com a parte de química, de comportamento, né? Ecologia química foi muito desenvolvida aí nas últimas décadas. Aí eles perguntaram, será que é mesmo uma interação mutualística, né? Será que é tudo tão perfeitinho assim? Então a lagarta, né, oferece um recurso, a formiga usa esse recurso, em troca ela dá proteção, ou será que tem alguma coisa a mais nessa história aí? Então esse aqui é o artigo, tá, gente? Se alguém tiver curiosidade de ler, ele está publicado nessa revista aqui, né, que é a Current Biology, no ano de 2015. Aqui estão os autores e o título aí para vocês, tá? Isso é uma figura do próprio artigo, né, mostrando a interação entre a lagarta, a planta e essas formigas. O que esse pessoal descobriu com esse trabalho, tá, gente? Aprofundando um pouquinho mais aí na história natural. Eles começaram a observar o comportamento das formigas, o comportamento das lagartas e manipularam um pouquinho experimentalmente esses sistemas aí, tá? E avaliaram a parte química e a parte de neurotransmissores, tá? O que eles descobriram? Aqui são alguns dos resultados, ó. As formigas que consumiam néctar, elas acabavam movendo-se menos, ou seja, aquelas que estavam ali em torno das lagartas e faziam o consumo do néctar, elas se deslocavam pouco, tá? Em relação, né, à possibilidade aí de andar por essas plantas, elas acabavam ficando sempre ali, meio que tomando conta dessas lagartas. E toda vez que elas ingeriam esse néctar, eles conseguiam perceber um comportamento bastante agressivo aí dessas formigas, tá? Em relação a predadores, né? E outros aspectos aí dessa interação. Aí o que eles foram fazer? Falaram, bom, vamos dar uma olhada, né? O que está acontecendo aí nessa interação com as formigas e com a lagarta em termos de química. Eles observaram que tinham menores níveis de dopamina, né? E esse é um regulador aí do movimento e também da agressão em insetos, tá? No cérebro, né, das formigas que ingeriram néctar. Ou seja, o regulador da dopamina que eles descobriram estava de fato no néctar, né? Eles conseguiram comparar formigas que ingeriram néctar e formigas que não ingeriram. Aquelas que estavam próximas das lagartas, mas que eles evitaram, né, experimentalmente, que as formigas conseguissem ingerir o néctar, não foram afetadas. Isso é um bom indicativo, né, que esses químicos que regulam o comportamento, eles estão presentes no néctar e não no ar, por exemplo, né, não seriam compostos que a gente chama de voláteis. E aí eles perguntaram, bom, já que existe, né, parece que tem alguma coisa acontecendo aí entre as lagartas e as formigas, desculpa, mas que é meio que governado pelas lagartas, né, e por essas secreções aí dessas lagartas, será que as formigas seriam mesmo parceiras nesse mutualismo ou de certa forma elas estavam sendo dominadas aí por essas lagartas, né? Foi mais ou menos isso que eles descobriram, né, com esse trabalho aí bem experimental. E aí vem uma grande sugestão, né, que a gente tem trabalhado bastante aí na ecologia,
é que essas relações, pessoal, elas são relativamente dinâmicas, né? Então, mesmo uma relação que inicialmente parece mutualística, como é o caso dessa interação entre as lagartas e as formigas, ela pode evoluir para uma interação, né, um pouco mais parasítica, ou seja, uma interação que tem, né, uma carga negativa associada a ela, tá? A gente vai entrar na próxima aula nessa história aqui dos sinais, né, que a gente usa aí para entender essas interações, mas só para dar uma ideia para vocês que são coisas dinâmicas, né? Então pode ser que a gente tenha evolução aí dessas interações e muitas vezes com essa troca de sinais, né? Uma coisa que é positiva, ela passa a ser negativa, tá? Outra história legal, pessoal. Então, continuando, né, na ideia do MacArthur lá, de que a ecologia de comunidades, ela conta história, né? Ela é palco para grandes histórias aí pra gente. Não sei se vocês já viram esse exemplo, mas tem uma interação muito legal que foi estudada aqui na região tropical, principalmente na Costa Rica, entre preguiças, né, lindona aqui, as mariposas e algas. Então, aqui dá para vocês perceberem, ó, né, o pelo dessa preguiça, ele está esverdeado, tá? Não é mofo não, mas ele está esverdeado porque ele tem uma cobertura algal, né? E no meio desse pelo aqui, dessas algas, ainda é encontrado uma espécie de mariposa, tá? Então aqui a gente já está saindo de uma interação par a par, como a que acontece entre abelhas e flores, por exemplo, e a gente já está tentando entender um pouquinho mais, né, das comunidades que interagem, né, e que estão ocorrendo aí nessas florestas tropicais. Então já era bem sabido, tá, gente? Isso é um trabalho antigo aí que tem uma interação mutualística, ou seja, mais benefício para todo mundo entre as preguiças e as algas, né? Então as preguiças têm essa cobertura algal, né? Por isso ser um bicho bastante lento, né? Um mamífero exclusivamente arborícola aí, né? Exclusivamente herbívoro. Ele, né, tem um deslocamento mais lento. Essa cobertura algal garantiria uma certa camuflagem, né, para esse animal aí. E para as preguiças, né, então essa seria a vantagem, e para as algas é um grande substrato para crescimento, né, com temperatura adequada, esses bichos estão lá na sombra da árvore, essas algas fazem fotossíntese, tá? Então a gente tem uma interação positiva para ambas. A interação que tem entre as mariposas e as preguiças, durante um tempo ela foi considerada como uma interação comensal. O que significa isso, gente? Ela é positiva para um e não tem efeito para o outro, tá? Por isso que a gente usa o mais e o zero aqui. Por que é considerado um comensalismo, né? Para as mariposas é bom, o positivo aqui vem para elas, tá? Por quê? Porque elas conseguem, né, crescer aqui no meio desse pelo coberto por algas, né? Elas se alimentam, aí as lagartas, né, a fase larval dessas mariposas se alimentam de detritos, coisas que se acumulam aqui. E para a preguiça, gente, acreditava-se que não fazia diferença nenhuma, né, essa cobertura aí, ou essa interação com as mariposas, né? Por isso zero aqui. Só que aí veio um trabalho, né, um em 2014, que é esse que eu estou mostrando para vocês, e depois teve um outro em 2017, mostrando que pode ser que a história seja um pouco mais complexa do que isso que a gente imaginou aqui, tá? Então aqui a gente tem, né, o nome dessa preguiça, que é Bratypus variegatus, o nome da mariposa, né, que essa aqui é a família Pyralidae, e é o nome dessas algas aqui, então formando esse trio aqui para as interações. Então acreditava-se que era um comensalismo, por exemplo, entre as mariposas e as preguiças, mas esses autores deram uma disputada aí nesse conceito e falaram, olha, eu acho que pode ser que isso já está evoluindo para o mutualismo. Por quê? Esses animais, gente, eles são, como eu falei para vocês, né, exclusivamente arborícolas e herbívoros, né, e isso é um comportamento relativamente raro entre os grandes mamíferos, né, então aqui essas preguiças, elas se alimentam exclusivamente, né, de plantas. Um dos alimentos preferidos, né, ou bastante frequentes aí na dieta é a embaúba, né, então são plantas do gênero Cecropia, e elas têm esse comportamento de descer, né, um comportamento relativamente perigoso aí para um animal mais lento, né, mas de descer da árvore, defecar e subir novamente para fazer alimentação, tá? Em torno de uma vez por dia aí elas fazem isso. E aí o que esses pesquisadores aqui, Paulo e colaboradores, sugeriram que as interações entre as três espécies, quem são as três? As preguiças, as mariposas e as algas, ó, coberto de verdinho aqui, poderia explicar esse comportamento perigoso, né, das preguiças descerem das embaúbas aí para defecar.
Quando elas descem, gente, olha só o que que acontece. As mariposas depositam os ovos delas nas fezes das preguiças e aí depois esses ovos eclodem, a gente tem novas, né, mariposas aí que tem a chance então de colonizar ou recolonizar, né, outras preguiças aí, tá? Então o ciclo se completa, né, num tempo relativamente curto aí. O que mais que eles descobriram? Tinha uma associação entre a quantidade de mariposas que tem e a presença de um fungo também, né, na pele aí, dos pelos aí dessas preguiças, que aumentava a quantidade de nitrogênio e de fósforo. E esse aumento de nitrogênio e de fósforo é que permitiu o crescimento algal, né, aquela cobertura verde que garante aí a camuflagem das preguiças. E só para terminar de contar essa história, descobriram ainda que a preguiça podia se alimentar das algas também. Né? É claro que tem algumas preferências na dieta, vamos dizer assim, né? Em termos de recurso, principalmente aí das embaúbas, mas em momentos de escassez, né, elas poderiam também se alimentar dessas algas, tá? Então aqui é a figura do trabalho, ó, mostrando que essas mariposas, né, a presença dessas mariposas aí, permitem então essa associação com fungo, que é uma espécie aí de ascomicota. Isso vai levar à mineralização de nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, e isso vai permitir o crescimento algal, né, que garante a interação positiva lá com as preguiças. Então, gente, trabalho lindíssimo, ó. Então tá mostrando aqui uma síndrome de mutualismos, ou seja, um anel, né, uma quantidade de mutualismos aí, reforça, né, ou permite aí esse estilo de vida da preguiça, tá? Então tá publicado aí desde 2014. Então um trabalho bem legal também, onde o que que eles fizeram? Eles compararam duas espécies de preguiça, né? Essa aqui é a nossa interessada aí, ó, em que a gente tem esse crescimento algal no pelo, e compararam com uma outra espécie de preguiça, que é essa que vocês estão vendo aqui, que é a de duas garras, e que ela não tem esse crescimento algal, né? Então ela foi usada quase que como um controle. Então, o que que esses autores fizeram? Eles observaram a biomassa daquela mariposa na preguiça que tem o crescimento da alga e na que não tem, tá? Então, eles observaram as barras aqui, gente, a biomassa média, né, com uma medida de variabilidade, mas vocês podem ver que tem muito mais, né, da mariposa nessa preguiça que tem a cobertura por alga, né? Então, tem alguma coisa acontecendo aí. Observaram que tem maior quantidade de nitrogênio, né, indicado aqui pelo NH4, também na preguiça que tem aquele crescimento algal, né, e tem mais associação com fungo, e tem mais clorofila, ou seja, um indicativo, né, de que a alga aí está presente e que a fotossíntese está funcionando, tá? Isso aqui é outra figura, né, do trabalho só para mostrar a relação entre a quantidade de nitrogênio e a biomassa da mariposa, ou seja, quanto mais mariposa tem, ó, prestem atenção nesses pontos aqui, ó. Quanto maior a biomassa das mariposas, mais nitrogênio tem disponível, tá? Vamos para a figura de baixo. Quanto mais nitrogênio tem disponível, gente, mais clorofila, ou seja, permite o crescimento algal. Então a gente forma como se fosse um anel aí de mutualismos que envolve um fungo, a mariposa, as algas e a preguiça. Tá? Então, formando isso que eles chamam aí de síndrome, né, ou anéis de mutualismo. Tá? Então, era só para contar algumas histórias para vocês, né, para a gente ver como que essas interações, elas são dinâmicas, né, ou seja, como é que elas podem, inclusive, evoluir aí, né, e mudar de sinal, né, mudar um pouquinho essas interações, à medida que a gente vai estudando isso um pouco mais, né, fica mais fácil de entender aí um pouquinho dessas histórias. Então, só para finalizar esse bloco, gente, a ecologia de comunidades, ela amadureceu, né, desses estudos que eram puramente descritivos, então eu vou descrever a interação entre uma formiga e uma lagarta, vou falar qual que é o padrão, para depois estudos que a gente chama de mecanísticos. O que significa isso? Eu quero entender qual que é o mecanismo, o que é que está por trás daquele processo. Né? Então, nesse trabalho da preguiça, por exemplo, ficou bem legal que eles conseguiram perceber qual que era o mecanismo. Né? A presença, então, da mariposa permite um fungo, que permite mineralização de nutrientes, que permite, né, acúmulo de clorofila, que permite, então, esse crescimento algal, que aí a gente tem
o benefício para a preguiça, tá? Então a gente começa a investigar quais são esses processos. Isso aumenta, gente, claro, a nossa habilidade, tanto de explicação quanto de previsão, né? Então o que que vai acontecer, por exemplo, se a gente romper alguns desses mutualismos, né? Tirar as formigas, se eu tirar, por exemplo, a mariposa, né? Alguma mudança que acontece no ambiente, o que que vai acontecer com esses sistemas, tá? Então, entender os mecanismos é muitíssimo importante, tá? Mas a gente não pode esquecer a história natural, né? Eu acho que esse trabalho da preguiça ficou bastante claro, né? Como que a gente não pode deixar isso para trás, né? Então, muitas vezes o ecólogo de comunidades, ele vai ter que pegar um banquinho, colocar lá em frente a planta, igual o MacArthur fez, né? Colocar em frente ao sistema que ele está querendo trabalhar, assentar, levar um caderninho e tentar entender o que é que está acontecendo, tá? Mas isso traz respostas aí que são bem legais. Então, isso aqui é só para finalizar essa parte, é uma frase aí do Thoreau, é de 1860, para vocês terem ideia, mas que ele fala assim: apesar de eu não acreditar que uma planta vai surgir onde a semente não foi plantada, eu tenho grande fé na semente, tá? Então, você me convence que tem uma semente lá e eu estou preparado então para esperar maravilhas, né? Então, acho que isso é uma parte legal aí da ecologia de comunidades e um pouco de história natural, tá bom? A gente precisa, né, disso aí para a gente conseguir entender, né, alguns desses padrões aí, alguns desses processos, tá bom? Então eu fecho aqui esse bloco, gente, a gente vai estudar um pouquinho mais aí algumas dessas interações com mais detalhe.